A paz, Senhor Jesus, irmãos, paz e graça. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Nesse vídeo eu vou seguir falando sobre os 7 trovões e você que está acompanhando precisa prestar atenção porque essa mensagem dos 7 trovões, ela vai te dar um conhecimento 7 vezes mais das escrituras. Você vai ter um conhecimento muito maior da palavra, você vai ter mais poder na palavra e isso vai te instigar, vai ser o combustível para você ter mais intimidade com Deus. Então, entender os 7 trovões é um conhecimento realmente muito grande e ele está presente nas Escrituras. Fica até no final do vídeo e eu te garanto que você não vai se arrepender. O primeiro passo para entender os 7 trovões é você entender que 4 deles já estão revelados no Salmo 29. Então, conforme eu fiz a leitura no outro vídeo, os 4 trovões dos 7 que já se encontram no Salmo 29, o primeiro é que Deus vai abater a terra do Líbano. Então, esse é o primeiro trovão, porque vai falar que Deus troveja e vai falar: a voz do Senhor abate os cedros do Líbano. O Líbano e Sirion, eles vão saltar como bezerros. Então, Sirion é uma localização geográfica e o Líbano também é uma localização geográfica. Se só tivesse essa expressão cedros do Líbano, poderia ser uma expressão figurada. Então, um alguém altivo, um alguém soberbo. Só que logo em seguida já usa a expressão que Deus vai fazer o Líbano saltar como bezerro. Então é realmente a terra do Líbano. Esse é o primeiro trovão. O segundo trovão, Deus despede setas de fogo. Então Deus vai fazer cair saraiva de fogo do céu. Esse é o segundo trovão de Deus. O terceiro trovão, Deus vai fazer um terremoto. Então, esse é o terceiro trovão que se encontra ali registrado no Salmo 29. O quarto trovão vai falar que Deus desnuda os campos. Então, esse desnudar os campos é fazer a vegetação secar. Só que quando a gente compara isso com o primeiro trovão, o segundo trovão, perdão, fica parecendo que Deus está repetindo, porque se Deus já falou que vai derramar fogo do céu, para que Deus vai logo em seguida falar que a vegetação vai secar? Só que são coisas diferentes, porque derramar fogo do céu significa uma saraiva de fogo, de pedras, de granizo caindo do céu. Quando fala que as vegetação vão secar, significa que Deus ampliou ainda mais o castigo e a vegetação está secando porque esse quarto trovão ele está em paralelo com a quarta taça, que vai falar que o sol vai queimar com muito mais intensidade os homens. Então, o sol vai estar queimando os homens com muito mais intensidade e a vegetação vai secar por causa disso. Então, o quarto trovão ele está em paralelo com a quarta taça. Também o texto vai falar do segundo trovão quando fala que o segundo trovão, que é cair fogo do céu, ele está em paralelo com aquilo que já se encontra na primeira trombeta, que na primeira trombeta também cai fogo e saraiva na terra e queima a toda a terra. Então já ali tem esse paralelo entre os trovões com as trombetas e os trovões com as taças. Isso é muito importante de entender, justamente porque os trovões eles fazem esses paralelos e as próprias trombetas com as taças elas também fazem esses paralelos. Então, se você estuda realmente a palavra do Senhor, você já sabe disso. Então é muito natural com que os trovões eles acrescentem alguns detalhes e ao mesmo tempo eles copiem ou eles estejam em paralelo com as taças e com as trombetas. As trombetas ali no livro do Apocalipse, elas vão aparecer primeiro. E trombeta é um aviso, ou seja, é um chofar, é o berrante que está sendo tocado, e aquilo é um aviso para as pessoas. Então, primeiro Deus se utiliza de trombetas. Depois, entre as trombetas e as taças, seria onde estariam os trovões, porque os trovões estão no Apocalipse 10. Então é entre as trombetas, que se encontram no Apocalipse 8, e entre as taças, que estão no Apocalipse 16.
Então, se Deus tivesse escrito ali o que são os 7 trovões, eles estariam entre esses dois blocos ali do capítulo do Apocalipse. As taças, quando você está bebendo um cálice ali, é um cálice de vinho, um cálice ali que é amargo de se beber, um cálice como se fosse envenenado, é uma tribulação, é algo difícil que você está fazendo, então não é aquele sentido de vinho, onde o vinho é alegria, ali quando fala as 7 taças da ira de Deus, é porque você vai estar bebendo algo realmente difícil de se digerir, algo difícil de estar na sua boca. Então, taças é uma coisa muito extrema, é um juízo muito grave da parte de Deus. Trombetas é um aviso, só que é um aviso para o seu arrependimento. E os trovões, eles se encontram como que intermediário. Porém, para você conseguir compreender os 7 trovões, os próximos 3 trovões, então 4 deles já se encontram muito claros já no Salmo 29. Só que para você entender o 5º, o 6º e o 7º trovão, você vai precisar de entender aquela expressão que se encontra no Apocalipse 10, quando fala que o Senhor vai rugir como o leão e desferiram-se os 7 trovões de Deus. Ou seja, a origem dos 7 trovões é o bramido do leão, é o rugido do leão. Então você vai buscar essa expressão quando fala nas escrituras que Deus ele vai bramir como o leão, e aí você encontrando essas expressões, você vai ver que Deus está sim falando sobre os 7 trovões. Deus sempre falou sobre os 7 trovões e que o Apocalipse capítulo 10, ele não está trazendo algo novo, ele está simplesmente revelando aquilo que os próprios profetas já nos haviam predito. Então, eu vou fazer aqui a leitura, o Salmo 29, eu já fiz a leitura no outro vídeo, eu não vou fazer nesse. Porém, esse vídeo é focado para falar sobre o rugido do leão. Então, é esses 2 pontos que você precisa para você entender os 7 trovões. Você precisa ler o Salmo 29 e você também precisa entender a expressão rugido do leão. Se você não tiver essas 2 coisas, você não vai entender os 7 trovões. Você precisa de entender esses 2 pontos, o Salmo 29 e o rugido do leão. Então eu vou trazer aqui todos os textos que eu encontrei a respeito do bramido do leão e que esse bramido do leão está ligado com os 7 trovões, porque o próprio Apocalipse fala que o Senhor vai rugir como leão e a partir do rugido do Senhor vai se desferir os 7 trovões. Andarão após o Senhor, este bramará como leão, e bramando os filhos tremendo virão do ocidente. Tremendo virão como passarinho, os do Egito, e como pomba os da terra da Assíria. E os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Então olha que bonito, que maravilhoso. Deus está falando que ele vai bramir como o leão e que os filhos dele vão vir como passarinhos, como pombas de vários países do Ocidente, da terra do Egito, da Assíria, e eles vão vir até o Senhor. Ou seja, está falando do arrebatamento. Então, ali em Oséias, no capítulo 11, no versículo 10, ali é o 7º trovão. Então, a gente já conhece os 4 trovões de Deus, só que o profeta Oséias, ele está falando o 7º trovão. Por que eu sei que é o 7º trovão? Porque você vai ter que comparar os trovões de Deus com as trombetas de Deus com as taças de Deus. E aí, o texto de Oséias, ele vai se encaixar perfeitamente no 7º trovão. Então, o 7º trovão já se encontra ali revelado em Oséias, no capítulo 11, no versículo 10. Agora eu vou seguir fazendo a leitura dos outros versículos. Tu, pois, lhes profetizarás todas essas palavras e lhes dirás: o Senhor lá do alto rugirá e da sua santa morada fará ouvir a sua voz. Rugirá fortemente contra a sua malhada, com brados contra todos os moradores da terra, como o eia dos que pisam as uvas. Chegará o estrondo até as extremidades da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo contra toda a carne, os perversos entregará a espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levanta dos confins da terra.
Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma à outra extremidade da terra, não serão planteados nem recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Então, pisar as uvas é para fazer o vinho e o vinho é colocado no cálice, ou seja, na taça. Então, esse texto de Jeremias, ele não está falando apenas do rugido do leão como que ligado aos 7 trovões, mas também Deus ali já está falando das 7 taças da ira de Deus. Então, são duas coisas que já se conectam. E isso também se encontra nos versículos anteriores ali desse capítulo de Jeremias, capítulo 25, quando vai falar do cálice da ira do Senhor. Então, que as nações teriam que beber daquele cálice da ira do Senhor. Então, Deus, nesse texto de Jeremias, não está falando apenas dos 7 trovões. Deus também está falando das taças da ira de Deus. Porque assim me disse o Senhor: como o leão e o cachorro do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra eles grande número de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão, assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu outeiro. Esse texto, então, do profeta Isaías, ele é muito importante porque está falando que, da mesma forma que o leão ruge, da mesma forma Deus vai descer para pelejar contra os inimigos em Jerusalém. Então, o que está mostrando ali é a batalha do Armagedon e mostrando que o fato de Deus descer para vir pelejar é um dos 7 trovões, porque está falando que, da mesma forma que o leão ruge, da mesma forma Deus vai descer para vir pelejar. Então, esse é o 7º trovão. Os 7 trovões, eles vêm do bramido do leão, eles vêm do rugido do leão e essa expressão, então, ela se encontra ali com esse objetivo, de ligar o 7º trovão com Deus descendo para vir pelejar a batalha no Armagedon. Agora, a pergunta que fica é, por que eu estou entendendo que é o 7º trovão e não seria o 5º ou o 6º trovão? Justamente você vai entender isso se você compara com a 7ª trombeta e se você compara com as taças. Então, você vai ver que o padrão que se encontra ali é o 7º trovão, a 7ª trombeta e a 7ª taça é a volta do Senhor. Então, na 7ª trombeta, por exemplo, vai falar: o mundo se passou para o nosso Senhor e para o seu Cristo. Chegou o tempo de galardoar os profetas, chegou o tempo de julgar os mortos. Então, ali é o juízo final, é o tempo que chegou, o tempo final. Então, o 7º trovão, ele também precisa estar alinhado com a 7ª trombeta e ele também precisa estar alinhado com a 7ª taça. Então, são 3 coisas que eles se coincidem bastante nas características que eles se encontram. Agora, esse padrão ele não se aplica quando se fala, por exemplo, do primeiro trovão com a primeira trombeta, com a primeira taça. Existe uma riqueza de detalhes muito maior nas trombetas com as taças, e aí não significa que o primeiro trovão ele precisaria ser algo igual ao que se encontra nas trombetas ou algo que se encontra nas taças. Então, é algo que está ligado ao mesmo assunto, mas tem a variação. Então, é por isso que Deus escolheu já revelar o que é o primeiro trovão no Salmo 29, para a gente ler o que é o primeiro trovão, aí a gente lê o que é o primeiro trombeta, e aí depois a gente lê o que é a primeira taça, e aí a gente tem uma noção do que está acontecendo ali naquele cenário, beleza? Agora, eu vou fazer a leitura do próximo texto. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. É muito interessante, então, que no profeta Joel está falando que Deus vai bramir como o leão e que o céu e a terra vão tremer. Ou seja, esse terremoto que está aparecendo ali, se fosse só um terremoto na terra, eu iria entender que estaria ligado com o terceiro trovão. Só que não disse apenas que a terra vai tremer. O texto está dizendo que o céu e a terra vão tremer. Então, esse terremoto está ligado ao 7º trovão. Ele está ligado à 7ª trombeta e está ligado à 7ª taça. Então, é o Senhor voltando e fazendo o céu e a terra tremer
Porque não significa que teve um terremoto no terceiro trovão, eu fiquei com dúvida nisso. Mas a resposta é: não significa que tem um terremoto no terceiro trovão que não venha a ter um outro terremoto no sétimo trovão. Então, teve um terremoto de fato no terceiro trovão e agora está tendo um outro terremoto no sétimo trovão. Isso o próprio Apocalipse testemunha para a gente quando vai falar que vai ter um terremoto que vai fazer a grande Babilônia se fender e muita gente morrer ali. E aí os que viver vão falar glória a Deus. Ou seja, aqueles que não tiverem morrido no terremoto, eles vão glorificar o nome de Deus porque eles não morreram. Então, o texto ali do Apocalipse, ele testemunha a respeito desse terremoto que se encontra na volta do Senhor. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Esse texto do profeta Amós ele é muito importante porque está associando o rugido do leão com a voz do Senhor e o derramamento do poder de profetizar no povo de Deus. Então, essas duas coisas estão ligadas, tanto o rugido do leão como o poder do povo de Deus em profetizar. Isso é muito importante justamente porque o rugido do leão é o derramamento do Espírito do Senhor no povo de Deus que vai estar preparado ali para cumprir o Apocalipse 11, sendo as duas testemunhas. E depois que o povo recebe o Espírito do Senhor, eles vão desferir as 7 trovões de Deus. Eles vão desferir as 7 vozes do Senhor. Então, o povo de Deus, daquele tempo do fim, eles vão precisar saber o que significa exatamente cada trovão, o porquê que os trovões precisam ser naquela ordem. Eles vão ter que entender as trombetas, o significado das trombetas. Então, precisa ser um povo preparado para o tempo do fim. É um povo que conhece realmente a palavra do Senhor e é um povo que tem autoridade nas escrituras para olhar para os 7 trovões e falar: eu entendo os 7 trovões, porque no Salmo 29 já estão 4 deles. Agora, os outros 3, eles são isso, isso e isso. O sétimo trovão é a volta do Senhor. O sétimo trovão é Deus bramindo e fazendo o povo dele subir como passarinhos e vir até ele. Da Assíria, do Egito, do Ocidente, todos eles vão estar indo até o Senhor, ou seja, é o arrebatamento. Então, é a partir de entender isso que a pessoa vai olhar e falar: não, eu entendo os 7 trovões. Agora, esse vídeo, ele é um vídeo completo, só que eu ainda não consigo entender o que significa o quinto e o sexto trovão. Eu não encontrei o texto da palavra que vai falar diretamente sobre o quinto e o sexto trovão. E não é da minha intenção forçar nenhum texto. Agora, eu entendo que o quinto e o sexto trovão, eles precisam estar ligados ao exército que se levanta para a batalha do Armagedon. Justamente eu entendo isso comparando a quinta trombeta com a quinta taça, que segue um padrão, e o sexta trombeta com a sexta taça, que também segue um padrão. Na quinta trombeta e na quinta taça, está falando ali sobre exército, sobre trevas, sobre a face da terra. E quando chega na sexta trombeta, vai falar de um exército se reunindo para passar o Eufrates, e a sexta taça também fala disso. Então, são duas coisas que estão ligadas. Então, eu acredito que o quinto e o sexto trovão, eles também vão estar ligados. O quinto ao escuridão sobre a terra e um exército se formando, e o sexto trovão precisa estar ligado ao povo que está passando no Eufrates para vir pelejar contra aqueles povos que se encontram ao redor de Israel e depois indo para o próprio povo de Israel, o povo de Jerusalém, onde Deus vai descer para defender aquele povo. Então, é isso que a gente precisa entender, é isso que a gente precisa ter em mente